Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. No e-mail que está vindo aqui, nós vamos ver o seguinte. Escuta, recebi o diagnóstico de borderline. Primeiro, vamos entender um pouquinho o que é borderline e aí a gente vai falar sobre algumas coisas. Como lidar com a impulsividade, como lidar com a raiva, como lidar com o medo do abandono. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi André, já escrevi algumas vezes para você, mas hoje entro em contato com uma proposta diferente. Fui diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e estou tendo muita dificuldade em aceitar o diagnóstico. Não quero aceitar que sou esse monstro, já que os borders têm a fama de serem muito difíceis de lidar. Se possível, gostaria que gravasse um vídeo falando um pouco mais sobre o transtorno e como driblar a impulsividade, a explosão, o excesso de raiva e principalmente a crueldade nas palavras e o medo do abandono. A principal característica, por vezes, do borderline é o medo do abandono. Então, o medo, é aquela sensação de vazio e o medo de sentir isso, parece estar oco por dentro, que ele precisa da outra pessoa. É muito complicado. Então, eu até fiz algumas anotações aqui, né, porque é um assunto bem delicado. Você que está escutando essa palavra pela primeira vez, borderline, então pensei em você também, né, que está aqui um canal para a gente aprender. Então, você que está entrando em contato com esse termo pela primeira vez, o transtorno de personalidade borderline é o nome do transtorno de saúde mental dado a pessoas que possuam um padrão de comportamento permeado pela impulsividade, instabilidade emocional, medo da rejeição e tendências autodepreciativas. Então, aquela pessoa que tem a tendência de sempre se colocar para baixo. Então, essas são características principais da pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline. Impulsividade, instabilidade emocional, medo da rejeição, então tá vendo? O medo do abandono e tendências autodepreciativas. Pessoas com esse transtorno tendem a ter uma visão distorcida de si mesmos e de seus afetos. Ela se vê de maneira distorcida, os seus afetos, né, os seus sentimentos, as suas emoções, enfim, tudo ganha contornos assim diferentes, distintos, fica mais, às vezes, mais obscuro. Como consequência disso, vivem nas bordas, né, nos limites da neurose. O que é a neurose aí? São os sentimentos mais relacionados à ansiedade, à obsessão. Então, sabe, você fala, você está neurótico, porque a pessoa está pensando coisas, né? Por causa da ansiedade dela, por causa da obsessão dela em estar com alguém, ver alguém, o que a pessoa está fazendo, não está fazendo, o que está acontecendo, não está acontecendo. Então, ela vive nos limites da neurose e da psicose. A psicose já é a distorção da realidade. O transtorno de borderline faz com que a pessoa sinta tudo de forma muito intensa e instável. Então é tudo muito intenso, mas é instável. Entendeu? Uma hora tá bem, outra hora não tá. Outra hora tá com uma sensação de paz e alegria, na outra hora tá com sensação de desespero, né? Então, uma hora tá achando que tá super bacana, tá podendo, vai conseguir, na outra hora já acha que nunca vai conseguir, que não vai dar certo, que a vida dela não tem jeito. Ela é tudo muito instável, só que é tudo muito intenso. Então, nesse momento que ela acha que vai dar certo, é
muito intenso. Ela se joga naquilo. E por isso que depois ela vai para outra extremidade. A hora que ela acha que a vida dela não funciona, nada, é tudo muito intenso. Então aí são crises de choro, de se jogar, cair no chão, ficar em posição fetal. Precisa de bastante acompanhamento mesmo, sabe? Precisa fazer o acompanhamento terapêutico, tal, tá? Quem tem o transtorno de borderline. Uma pessoa que é um influenciador famoso, aliás, é o único que eu acompanho. É muito difícil, né? Eu não sou muito chegado de ficar acompanhando stories no Instagram. Só tem desse rapaz que eu acompanho, que é o Gustavo Tubarão, que é de Minas Gerais. E ele é o único que realmente eu consigo acompanhar os stories. E ele sempre falou que ele, né, ele sempre foi muito transparente. Então ele sempre falou que ele tinha depressão, que ele sofreu, que ele ficava em posição fetal, né? Então, assim, ele falava, quando ele falava, nossa, mas caramba, esse Gustavo tem alguma coisa a mais aí, não é possível. Até que então um dia ele falou que, né, ele precisava confessar, que ele foi fazer terapia, tal, e aí chegou num diagnóstico de que ele tem borderline. Um detalhe, é mais comum nas mulheres, mas também pode atingir os homens. Então, mulheres, é mais comum em vocês, mas claro, pode atingir os homens, como eu acabei de falar do Gustavo Tubarão. E agora então, respondendo aos questionamentos dela, né, lidar com a impulsividade. Parar e pensar. É justamente isso que o impulsivo não faz. Não para pensar. Então é fazer o básico, é começar a fazer o arroz. Quer dizer, o que me caracteriza como impulsivo? É justamente porque eu não parei e pensei. Então eu tenho que justamente fazer o oposto daquilo que me caracteriza como impulsivo. Eu sou impulsivo porque eu não paro e penso. Então o que eu tenho que começar a fazer a partir de agora? Parar e pensar. Eu tenho que me exercitar. Ah, então, mas eu sou impulsivo justamente por isso, porque eu não paro e penso. Então, inferno. É justamente por isso que você tem que começar agora, parar e pensar. E para te ajudar, você pode então determinar um tempo específico. Faça isso que vai te ajudar. Aconteceu alguma coisa, veio aquele negócio para você querer já então xingar, já falar. Não, eu vou me dar 10 minutos. Eu vou dar 10 minutos para mim. E esse exemplo eu já contei aqui e agora conto de novo porque ele encaixa aqui. Eu, no passado, ficava um pouco revoltado com comentários aqui no YouTube. Comentários nada a ver, a pessoa chegou, fez um comentário totalmente ofensivo. E depois eu fui relevando, quer dizer, não é relevando, entendendo que o problema estava na pessoa, na verdade. Bom, aí teve um dia que tinha um comentário, eu falei, ah não, esse eu vou ter que responder. Aí eu peguei, digitei aqui, deu um texto assim, ó, a resposta do comentário. Só que aí eu não me recordo o que aconteceu, se o interfone tocou, se o meu celular tocou, se eu lembrei que eu tinha que tirar o lixo, eu não sei. Só sei que eu fui fazer outra coisa e dessa outra coisa eu fui tomar banho. Tomei banho, tal, saí do banho, voltei pro computador, mas não lembrava mais do comentário. Voltei pro computador porque eu ia fazer, dar sequência nas atividades que eu tenho que fazer. E a tela estava aberta e eu vi o comentário lá. Gente, entre eu tomar banho e fazer essas coisas, deve ter passado o quê? 15 minutos. 20 minutos, vamos pôr, vai? Então, cheguei aqui, a hora que eu olhei, eu dei risada. Juro pra vocês. Tô falando de coração. Eu ri a hora que eu li aquilo. Eu ri comigo mesmo e falei assim, que besteira. Pronto, já cliquei lá na lixeira. Joguei a minha resposta na lixeira, tipo, meu, isso aqui não precisa nem responder, para. Então, você está vendo? Olha que mudança de um cara que escreveu, não, esse comentário merece resposta. Um texto desse tamanho. 20 minutos depois, depois de um banho, chega aqui, dá risada e fala, por que você ia escrever? Tá vendo? Parar e pensar. Só que, olha só, eu não parei para pensar.
Eu só fui fazer outra coisa. Aí é que tá, o meu exemplo dá outro exemplo. Eu não fiquei parando para pensar no que a pessoa tinha escrito. Eu fui fazer outra coisa, fui tomar banho, tinha até esquecido do comentário. A hora que eu voltei, ou seja, para quê? Então, às vezes, dê um tempo específico, eu vou me dar 10 minutos. Essa situação requer que eu pense se vale a pena eu falar. Então, tem situações que a gente precisa maquinar, pôr a cabecinha para funcionar. E tem outras que talvez você precise de uma coisa só como eu precisei. Ó, tô com vontade de xingar isso aqui. Tô com vontade de responder isso aqui para essa pessoa. Vou fazer alguma coisa. Ah, vou para academia agora, depois eu vejo se eu respondo. Vai para academia, treina. Ah, eu vou lá conversar com meu amigo, que eu tenho que ir lá conversar com ele. Vai lá. Ah, eu vou jogar uma partidinha de videogame. Ou, igual eu jogo no celular Ludo. Ah, vou jogar uma partidinha de Ludo, bem, leva às vezes 45 minutos. Vou jogar uma partidinha de Ludo no celular. Vai, faz alguma coisa, depois você volta. Vamos ver se você vai estar com o mesmo pensamento. Escolha formas saudáveis de expressão, entendeu? Porque às vezes você tem que falar aquilo mesmo. Você parou, pensou e chegou à conclusão que você tem que falar aquilo. Mas pense em maneiras saudáveis de expressar aquilo. Só o fato de você ter parado, pensado, não, eu preciso falar mesmo, mas eu vou saber falar. Do que já chegar gritando, xingando. Às vezes o que você vai falar é totalmente certo, mas acaba passando por errado pela maneira como você falou. Lidar com a raiva. Lidar com a raiva, eu acredito que seja o mesmo raciocínio de lidar com a impulsividade. Só que, né, aqui a gente tem uma pessoa impulsiva, aqui a gente tem uma pessoa raivosa. Mas a dinâmica é a mesma. Tem a famosa frase, né, do conte até 10. Tá com raiva, a pessoa falou aquela coisa, já subiu. O sangue subiu na sua cabeça, você é tomado de ódio. Conta até 10. Você sabe que essa expressão contar até 10 foi feita pelo Thomas Jefferson. Tente se distrair, olha lá. Tá vendo? Eu falei que a dinâmica é a mesma. Foi o que eu fiz. A hora que eu fui tomar banho, queira ou não, eu me distraí, tanto que eu nem lembrei. É o exemplo que eu dei. Joga um videogame, vá fazer academia. Depois você vai ver. É o que eu disse lá do exemplo da impulsividade. Quando você fica com raiva, é porque a pessoa fez alguma coisa que te chateou, te irritou demais. Então, muito provavelmente, o que você vai falar para a pessoa, você tem razão de falar. Só que falar na hora da raiva é complicado. Por isso que vai se distrair, depois você vem e fala com a pessoa. Não negue que você está irritado. Então, quando a gente está falando disso aqui, de você se distrair e tal, não é você negar. Senão você nega as suas próprias emoções. Não, assuma, eu estou irritado. Não é que eu estou irritado, eu estou com raiva, estou com ódio. E muitas vezes o que ajuda é você escrever sobre esse problema. Escreva sobre isso. E olha, não tem nada melhor para lidar com a raiva do que exercício físico. Então, até o exemplo que eu dei, tá vendo, da academia? Vai fazer academia. Vai pedalar, vai caminhar no parque, vai dar uma corrida no parque. Gente, não tem coisa melhor para a raiva do que exercício físico. Então, quer dizer, além de lidar com a raiva, você está ajudando a sua saúde. E a questão do medo do abandono. É a tal história. É assim, ó, eu preciso que gostem de mim o suficiente para me quererem sempre por perto. Isso pode fazer com que você comece a se anular. Por quê? Porque eu preciso que gostem de mim o suficiente para me quererem sempre por perto. Então eu vou me tornar uma pessoa que vai querer estar sempre agradando os outros. E com isso eu vou me perdendo de mim mesmo. Então o medo do abandono faz eu me perder de mim mesmo. E quanto mais eu me perco de mim mesmo, mais eu me sinto vazio, mais eu tenho medo do abandono. Porque mais eu sinto que eu dependo do outro. Então olha que ciclo vicioso que vira. Por isso que, olha, gente, terapia é fundamental, certo?
terapia, e aí, lógico, dentro do processo terapêutico, né, o terapeuta vai conseguir te ajudar e, lógico, vai te dar também instrumentais racionais. Quando você vem, por exemplo, com uma crise, o terapeuta te dá instrumentais racionais. Eu, por exemplo, quando estou fazendo atendimento, às vezes eu falo para a pessoa, a pessoa vem com uma determinada coisa e eu jogo a razão, entendeu? E a pessoa fala, nossa, é verdade, não tinha parado para pensar nisso, né? Não tinha me tocado disso. Então, o racional, muitas vezes, o terapeuta, ele está fora da situação. Ele está te ouvindo. Então, a hora que você está falando, tal, você está envolvida lá na situação. E aí, como a gente está de fora, o que a gente consegue vislumbrar? Um lado racional que você, envolvido em toda aquela coisa, aquele emaranhado de situações, você não está percebendo. Então, a gente joga essa questão racional. Então, por exemplo, na questão do medo do abandono, todo mundo vai morrer sozinho. Todo mundo. Todo mundo. Somos seres individuais. Sabia? Não sabia? Então tem que saber. Somos seres individuais. Temos um espírito que é indivisível. Por isso que não pode existir alma gêmea. Porque a alma, o espírito, é indivisível. Não pode ser dividido. E eu estou buscando a minha alma por aí. Entende? A minha metade está andando por aí. Não, o espírito é indivisível. E vamos morrer sozinhos. Devo buscar, né, o consolo em mim mesmo. Então, ao invés de querer que o outro venha me consolar, me completar, né, eu preciso estar bem comigo. E só o fato de você já começar a se conhecer já é meio caminho andado. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.